Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te ofertamos e agora, Pai, nós abrimos a Tua Palavra e que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando aos Teus filhos. Que possamos estar com as nossas mentes, com os nossos ouvidos e o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Sabe que quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, nós vemos grandes homens, grandes personagens, e a gente olha o que esses homens fizeram e a gente fala assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a Moisés. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Davi. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Elias. E a gente começa a olhar esses personagens e a gente fala assim: nossa, são grandes homens, são grandes personagens que mudaram a geração deles, que foram poderosamente usados por Deus na época que eles viveram. E isso é muito bom, e a gente olha isso e nós nos inspiramos nesses homens. E a gente fala assim: se Deus foi com eles, Deus pode ser comigo também. E isso é muito bom. Nós gostamos de olhar a palavra do Senhor e nos encorajarmos e nos inspirarmos nessas pessoas que fizeram grandes diferenças. Mas é interessante que todos esses homens que foram grandemente usados por Deus, eles não foram super-heróis, eles não viveram sempre lá no topo. Em alguns momentos da vida deles, eles passaram por momentos difíceis, e eles passaram por momentos em que eles ficaram, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, ficaram em depressão, e tiveram que ser tratados por Deus nessa situação também. Porque às vezes a gente só olha assim, o grande rei Davi, mas o grande rei Davi também passou seus momentos difíceis. E o que acontece nos nossos dias é que às vezes a gente só olha quando eles estavam no topo e a gente não olha nas outras situações. Mas nós também vivemos momentos em que nós estamos no vale. Nós vivemos momentos em que as coisas apertam. E como que a gente reage? Como que nós vivemos quando nós estamos passando por essas situações? Esses grandes homens, nós também podemos aprender com eles como que eles se comportaram quando Deus estava tratando do coração deles, quando eles não estavam no topo, mas quando eles estavam no vale. Convido os queridos a abrir a palavra do Senhor comigo, lá em 1 Samuel, no capítulo 22. Contextualizando esse texto de 1 Samuel 22, nós vemos que Davi, ele foi ungido por Samuel, mas ele não foi ungido por Samuel num dia, e no dia seguinte ele virou rei. Não foi assim que aconteceu. Ele foi ungido por Samuel, rei de Israel, mas demorou um tempo para que isso pudesse acontecer. Ele era um simples pastor de ovelhas e virou o grande rei de Israel. Para que ele pudesse sair dessa situação e chegar nessa outra, muitas coisas aconteceram com ele para que ele pudesse chegar até ali. E quando Davi começou a ficar mais perto do palácio, ele derrotou Golias, vocês lembram disso? E aí ele começa a ganhar fama, ele começa a ter sucesso. E aí Saul começa a ficar invejando essa situação. Tem uma passagem em que as mulheres saem cantando: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aí ele fala assim: o que é isso, né? Esse cara está melhor do que eu. E aí começa então um ciúmes em Saul em relação a Davi. E depois de um tempo começa uma perseguição, porque Saul já tinha entendido que o reinado dele já não tinha mais jeito. E aí ele começa a perseguir a Davi. E aí Davi, ele tem que lidar com essa situação. Ele é ungido do Senhor, ele é ungido a rei de Israel, mas ele não exerce essa função ainda. E pelo contrário, tem essa perseguição com ele. E nessa vida de Davi, que não é muito falado, né? O antes dele ser rei,
ele acaba ficando mal, e ele acaba ficando deprê, ele acaba ficando numa situação difícil. E o que ele faz? Ele vai para um lugar. Para onde que ele vai? Agora sim, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 22, nós vamos começar a partir do verso 1, em que a palavra do Senhor nos diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, e todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispá de Moabe, atual Jordânia, e disse ao seu rei: Deixa estar o meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então, Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Bom, Davi, então, ele está nessa situação em que as coisas não estavam muito bem para o lado dele. Pelo contrário, estava sendo perseguido. E ele não estava sendo perseguido por qualquer um, ele estava sendo perseguido pelo rei do país que ele vivia. Então, imagina só, estava uma situação muito complicada. E a gente pensa assim: puxa vida, mas Davi era um grande valente. Davi era um ungido do Senhor. Davi, ele tinha tudo, ele já tinha a unção de saber que ele ia ser o rei. Por que ele passou por uma situação dessa? Não é? Ele não podia confiar em Deus e que Deus iria resolver essa situação? Ele não poderia pegar e falar assim: tudo bem, isso está acontecendo, mas eu estou aqui firme e forte e tudo vai dar certo porque Deus está comigo? Ele poderia talvez pensar assim. Mas sabe o que acontece? Nós vemos hoje muitas mensagens em que nós não podemos ficar tristes, nós não podemos ficar decepcionados, nós não podemos ficar no vale, nós devemos viver no topo, nós precisamos ter tudo, nós precisamos estar super bem, nós precisamos ter os melhores carros e as melhores casas, porque se não for assim, Deus não está abençoando, se não for assim, nós estamos em pecado. Nós vivemos numa geração em que, se você não está feliz e sorrindo, Deus não está com você. E será que é assim que acontece? Nós vemos que este homem, que foi o homem segundo o coração de Deus, ele também teve um momento em que ele falou assim: eu vou para aquela caverna ali, e eu vou ficar ali até essa situação resolver. E foi o momento que ele precisou estar ali para que Deus pudesse ir até ele e tratar o coração dele. Mas não é isso que nós vemos hoje. Hoje como assim? Está em depressão? Mas crente não fica em depressão. Mas como assim? Está triste? Mas o crente não pode ficar triste. Aí você vai num velório e você quer que todo mundo esteja feliz da vida, né? A pessoa acabou de morrer, não, eu sou crente, eu tenho que estar feliz com o que aconteceu. Mas será que é assim que acontece? Nós, às vezes, entendemos errado esse evangelho e começamos a usar o evangelho da prosperidade, em que tudo tem que dar certo na nossa vida. Mas não foi tudo que deu certo na vida desses grandes homens. Esses grandes homens passaram por apertos. E Deus tratou desses homens nos apertos que eles passaram. Por que Ele não vai tratar de nós nos apertos que nós temos também? Porque senão, se nós vivermos nesse evangelho, é um evangelho que é inatingível para a gente. Porque nós passamos por momentos difíceis. E aí a gente vai começar a falar assim: será que eu estou em pecado? Será que Deus esqueceu de mim? O que será que aconteceu? E na verdade Deus está querendo tratar de você naquela situação e a gente não aceita aquilo. Porque a gente só quer ficar no topo o tempo todo. Mas olha só. Então Davi, mesmo ele tendo vivido esses momentos de glória, mesmo ele tendo ganhado a confiança do povo, ele precisa desse tempo, desse tratamento de Deus no coração dele. E Saul não, Saul estava ali, Saul sabia que ele iria perder o reinado, ele já sabia quem seria o seu sucessor, e ele estava oprimindo e dificultando o máximo que ele podia para que isso pudesse acontecer.
Muito bem, e a gente pode pensar assim, o que nós podemos aprender com essa história? O que nós podemos aprender e trazer para os nossos dias a dia? Nós vemos que o primeiro versículo que nós lemos diz assim, em 1 Samuel 22, o verso 1, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Primeira coisa que a gente vê é que quando nós estamos nessa situação da caverna, é um momento de reconciliação. Você sabe por quê? Os irmãos de Davi não gostavam muito dele. Se a gente for lembrar um pouco de como que era antes, quando Samuel chega para ungir, ele fala assim, olha, eu vim aqui, eu vim ungir o rei, o futuro rei de Israel. Aí vem o primeiro, né, com pinta de rei, e ele olha assim e fala assim, esse aqui tem pinta de rei, é esse aqui. E Deus fala assim, não, não é esse. Você está olhando o exterior, mas eu vejo o coração. Aí Samuel fala assim, então, Jessé não é esse. Dá um outro aí. Aí vem o outro também, sabe? E aí vai indo um, vai indo o outro. De repente acabam todos. E aí Samuel fala assim, ué, mas e acabou seus filhos? Ele fala assim, não, na verdade tem mais um. Mas esse um está lá, ó, cuidando. Você acha que todo mundo sabia que o profeta tinha chegado? Ia ser feito um jantar. Por que não chamaram Davi? Não é? Por que não chamaram? Os outros também não tinham seus rebanhos, não tinham as coisas que eles faziam? Todos foram convidados, menos um. Então, será que o relacionamento entre eles era bom? E depois, quando Davi pega e vai até os seus irmãos, quando eles estão ali, que Golias está enfrentando o povo de Israel, falando assim, não tem homem para poder vir lutar comigo? E ele começa a fazer isso, e aí Davi pega e chega lá e fala assim, o que está acontecendo? Os irmãos dele falam assim, o que você veio fazer aqui? Por que você não vai lá cuidar das suas poucas ovelhas? Se os irmãos lerem o texto, eles dizem bem assim, vai cuidar das suas poucas ovelhas. Ou seja, os irmãos não era bom o relacionamento que Davi tinha com a sua família. Mas aí, quando Davi está nessa situação, que ele está deprê, que ele está mal, o versículo diz, quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a sua casa, e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ali eles se reconciliam, ali eles começam a ter um tratamento diferente, que até então era meio complicado, até então era meio rejeitado, era meio deixado de lado, até então ele não tinha o mesmo jeito de viver que os irmãos dele tinha. Então, às vezes, quando nós estamos na caverna, Deus está tratando o nosso coração e naquilo que aquelas rejeições que nós podemos ter ou tivemos já, Deus pode tratar o seu coração quando você está nessa situação. Porque quando nós estamos no topo, nós estamos fazendo, nós estamos acontecendo e tudo está dando certo e você não para pensar, para analisar e resolver as coisas que não foram resolvidas no passado. Porque a gente está fazendo, a gente está acontecendo, a gente está pensando e a gente está ali, a gente está nativa. Mas às vezes Deus nos leva para uma situação para que a gente possa ter esse momento e falar assim, Senhor, pode tratar o coração, essas rejeições, pode tratar. E aí os irmãos vão até lá e eles resolvem essa situação. Isso foi bênção na vida de Davi para que o seu reinado pudesse ser diferente. Mas além disso, nós vemos que quando ele vai para a caverna, ele pega e deixa de usar da superficialidade e começa a se aprofundar mais no Senhor. É quando nós paramos, é quando nós nos retiramos, é quando nós ficamos às vezes sozinhos, que você começa a entender Deus de uma forma diferente. Às vezes a gente quer fazer muito, e quanto mais a gente está fazendo, a gente não está tão sensível para aquilo que Deus quer falar conosco. Mas quando nós nos retiramos, e quando nós estamos ali, é o momento em que Deus chega e fala conosco numa profundidade maior do que quando nós estamos na ativa. E isso é importante, e a gente não leva isso em consideração. A gente quer ficar só no topo, a gente quer ficar só fazendo acontecer. Mas às vezes situações acontecem na nossa vida para que nós possamos ir para a caverna e Deus tratar do nosso coração. Isso pode acontecer e isso é bênção na nossa vida.
Mas tem mais um ponto. Quando ele está naquele lugar, ele não está sozinho. Ele se junta com algumas pessoas. Quem são as pessoas que se juntam com ele? Olha o verso 2 desse mesmo capítulo. O verso 2 nos diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Agora, que homem será que é? Será que é os melhores homens? Será que são os valentes, os mais famosos, os bambambam da época, os que tinham mais curtidas no Facebook? Será que eram esses que se ajuntaram com Davi? Olha só quem foi. São os homens endividados, são os que estavam em aperto, são os amargurados de espírito. Eram esses que estavam com ele. Ou seja, eram os melhores, né? Não, eram aqueles que estavam ou na mesma situação ou pior do que ele, que se juntaram a ele. Ou seja, esses homens se identificaram com essa situação de Davi e aí por isso se juntou a ele. E sabe o que é interessante? O interessante é que nós, cristãos, nós não temos o costume de falar aos nossos momentos de baixa. A gente não tem o costume de contar os nossos momentos de vale. A gente não tem costume de contar as coisas que nós fizemos e que nós nos envergonhamos disso. Nós não temos o costume. Nós temos o costume de contar as coisas boas que nós fizemos. Nós temos o costume de contar os nossos fatos heróicos. Nós temos o costume de contar os momentos em que fomos super bem-sucedidos. E quando nós fazemos isso, nós afastamos as pessoas um pouco de nós. Porque as pessoas falam assim: nossa, essa pessoa é um super homem, é uma super mulher, eu nunca vou conseguir ser assim. E aí a gente, em vez de aproximar as pessoas de nós, nós acabamos então afastando um pouco essas pessoas. Você vê que Jesus não foi assim. Jesus, quando ele chega para Marta e Maria, eles chegam para conversar com Jesus e falam assim: olha, Jesus, o teu amigo, aquele que tu amas, Lázaro, está doente, né? Do tipo assim, você não vai lá orar com ele? E Jesus fala assim: ah, tá bom, eu vou. E o texto deixa claro que Jesus, ele fica de propósito. Alguns dias, ele passa dias ali. Ele sabia que o amigo dele estava enfermo, mas ele fica ali de propósito. Por quê? Porque tinha algo que Jesus queria mostrar para aquele povo. Tinha um sentido disso acontecer. Muito bem. E aí ele está lá com os seus discípulos, tudo mais e tal. Aí depois de um certo tempo, Jesus fala assim: pronto, agora nós vamos lá visitar Lázaro. E aí ele vai. Jesus já sabia que Lázaro já tinha morrido. Ele já sabia disso. E aí quando as mulheres vêm conversar com ele, falam assim: mas Senhor, o Senhor demorou demais. Agora já morreu, agora não tem mais jeito. E já está cheirando mal. E aí começa aquela história, né? Mas Jesus já sabia que ele iria ressuscitar, não sabia? Ele sabia, ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo Jesus sabendo disso, o texto deixa claro que Jesus chora com eles. Jesus poderia chegar e falar assim: fica tranquilo, pessoal, eu vou ressuscitar, pode ficar em paz, ó, não tem problema, quer ver? Lázaro, sai para fora. E Lázaro saía e falou: tá vendo aí, ó, pode parar o choro, tá tudo bem. Aí todo mundo ia falar assim: nossa, olha só, esse é o Jesus. Mas se Jesus fizesse isso, ele mostraria ser um super-homem. Mas aí ele chega e ele chora junto com eles. E depois que Jesus chora junto com eles, aí Jesus vai até lá e ele ressuscita. Mas quando ele faz isso, ele aproxima as pessoas dele. Ou seja, nós não temos o costume de contar os nossos momentos de baixa. Nós não temos o costume de contar os nossos momentos que não são tão publicáveis assim, né? Que a gente não gosta tanto. Mas quando as pessoas veem como nós éramos e vê como nós estamos, elas se identificam com o que nós éramos e isso motiva as pessoas a transformar a sua vida também. Porque quem fez essa transformação não foi você, não foi eu, foi Jesus que fez isso na minha vida e na sua. E aí quando nós contamos como nós éramos e contamos como nós estamos hoje, as pessoas falam assim: eu também estou assim. E aí você fala: pois é, existe alguém que pode mudar você dessa situação. Mas e se você não conta essa fase da sua vida? Você é o super-homem, você é a super-mulher. Mas Davi não era assim. Davi, quando ele estava nesse momento, ele foi para esse lugar e os outros que estavam nessa situação se identificam com ele. E aí o texto deixa claro. No finzinho do verso 2, ele fala assim, ó: e ele se fez chefe entre eles, e eram com ele uns 400 homens. Ou seja, eles reconhecem em Davi
essa autoridade, se identifica com ele por estar numa situação parecida, e aí eles aceitam essa liderança. Mas nós precisamos, então, contar para as pessoas e mostrar como nós realmente somos. Porque se nós não fazemos isso, nós afastamos em vez de nós aproximarmos. E isso faz uma diferença muito grande para que nós possamos mostrar o Evangelho. Porque o super-homem e o super-herói é Jesus que faz isso na nossa vida. Não sou eu e não é você, mas é Ele. E aí quando nós contamos como nós éramos e contamos como nós estamos, nós damos glórias a Ele. E mesmo quando nós estamos agora e nós acabamos passando nossos momentos de baixa, nós também mostramos que Jesus está conosco nesses momentos de baixa. Quando nós estamos no deserto, Jesus está conosco nesses desertos. E nós aproximamos as pessoas de nós para que nós possamos pregar esse evangelho, não esse evangelho de que sempre você precisa estar no topo, não esse evangelho de que a gente sempre está bem e que tudo tem que estar bem, mas o evangelho genuíno de Jesus para a vida das pessoas. Mas imagina a situação de Davi. Davi estava naquela caverna, estava naquele lugar separado com todos esses homens que eram os marginalizados, os desprezados da sociedade naquele lugar. Ele estava ali junto com ele. E ele poderia estar pensando, puxa vida, eu fui ungido rei de Israel e olha onde eu estou. Olha o que está acontecendo. Ele poderia ficar ali e ele poderia ter duas situações. Ele poderia nunca mais sair daquela caverna, que é o que às vezes nós vemos. Tem pessoas que algumas situações começam a acontecer na vida dessa pessoa, em que acaba levando essa pessoa para o buraco, mas essa pessoa nunca mais consegue sair do buraco. Ela fica assim, ai, tadinha de mim, você viu o que aconteceu comigo, e Deus não me ama, e Deus não me quer, e essa pessoa começa a se, como é que fala isso? Autocomiseração. A pessoa começa a se sentir vítima de todas as situações que estão acontecendo. E aí, quando ela começa a ficar assim, ela nunca sai da caverna. Ela fica naquela caverna enquanto ela está vivendo. Só que Deus não nos chamou, Deus às vezes nos leva para a caverna, mas Deus não nos deixa a gente ficar na caverna o tempo todo. Aquilo ali é um tempo em que nós passamos, mas depois Deus quer nos tirar deste lugar para agirmos e trabalharmos para o reino dele. Não é para sempre isso, é um pedaço, às vezes um tempo da nossa vida, mas às vezes o que acontece conosco não é isso. A gente fica anos e anos e anos naquela situação e nós não saímos daquilo ali. Olha só o que o salmista diz quando ele está numa situação, no caso esse Salmo 42 não é de Davi, mas é um salmo que se aplica muito para essa situação. Vamos abrir comigo lá em Salmo 42, a partir do verso 1, e vamos ver o que está dizendo ali. Salmo 42, nós vamos ler a partir do verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? E isso acontece conosco. As pessoas poderiam estar ali e falar assim, e aí Davi, onde que está o seu Deus agora? Você não foi o rapaz, você não foi o cara que libertou o povo lá quando você matou o Golias? E agora você está aqui no meio da gente? Está igual a gente aqui? Poderia acontecer uma situação dessa. E isso acontece conosco. Quando às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, ou que a gente acha que deveria ser, e a gente às vezes está em algumas situações, as pessoas falam assim, é crente, e olha lá, está desempregado. Eu que não sou crente estou empregado. E aí a pessoa fala assim, e cadê o teu Deus? Você já está aí 1 ano desempregado, e cadê o seu Deus nessa hora? E aí, o que é que você responde? Ou quando a pessoa está lá enfermo, lá no hospital, está numa situação difícil, a pessoa fala assim, e é crente, e está com câncer. E aí, cadê o seu Deus agora, nessa hora do câncer?
As pessoas falam isso para nós, não falam? E aí, o que a gente responde para eles? Olha só o que o texto diz. Verso 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por mim. Contudo, o Senhor mandará a tua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que se esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Ou seja, você vê que ali no começo, quando ele está abatido, ele começa a lembrar. Ele coloca assim, no verso 6. Ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Nós vemos que quando nós estamos nessa situação difícil, em que aperta para o nosso lado, nós podemos lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós. E aí, quando nós lembramos daquilo que Deus fez por nós, nós podemos falar assim, tudo bem, eu estou passando por essa situação, mas o meu Deus, Ele é assim, assim, assim. Ele me livrou disso, disso e disso. Ele proveu isso, isso, isso. E nós começamos a lembrar das coisas que Deus fez por nós. E quando nós fazemos isso, isso é bom para a gente. Mas o problema é quando a gente não consegue lembrar dessas coisas. A gente fica lembrando só da situação atual que eu estou. Eu começo a olhar a situação e falo assim, por que isso está acontecendo? E a gente começa a murmurar. O povo de Israel, não foi uma, 2 ou 3 vezes que eles passaram sede. Foram várias vezes. E aí, depois de várias vezes, eles ainda falavam assim, Moisés, cadê a água? Ué, mas Deus não já tinha dado água para eles tantas vezes? E eles esquecem disso. Eles esquecem das vezes que Deus tinha dado água para eles. Eles esquecem de quando Deus abriu o mar para eles poderem passar. E eles só estão olhando para aquela situação. Estou sem água. E aí, por eles só olharem para essa situação, estou sem água, e não olham para aquilo que Deus fez por eles antes, eles não conseguem ver e eles não conseguem sair dessa situação. Mas quando nós estamos nessa situação e paramos de olhar aquilo que está acontecendo e lembramos daquilo que Deus fez por nós, queridos, isso faz uma diferença muito grande. E isso faz com que a gente consiga ter fé e saber aonde está Deus e o que Ele está fazendo por nós. Porque se a gente não faz isso, aí a gente fica, as pessoas falam, onde está seu Deus? Você fala, pois eu também não sei aonde que Deus está, porque olha só o que está acontecendo. Mas não, você fala assim, não, eu sei quem é o meu Deus e eu sei o que Deus está fazendo por mim. E aí ele coloca assim, no verso 9, direi a Deus, minha rocha, por que se esquecesse de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e meu Deus. Nós vemos que, quando nós estamos nessa situação, nós podemos concordar com as pessoas quando elas perguntam onde é que está o seu Deus, ou nós podemos lembrar daquilo que Deus fez e falar assim, eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que Ele está cuidando de mim nessa situação e Ele vai me tirar disso. O Senhor pode fazer. Então, Ele pode, é o momento em que você deixa a superficialidade e se aprofunda e conhece Deus verdadeiramente. Mas não é para ficar lá para sempre. Você vê que teve um momento em que Elias, ele pega, reúne o pessoal no monte e ele fala assim, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer 2 altares.
vocês aí de Baal e Astarote, vocês vão invocar o Deus de vocês, e eu vou invocar o Deus vivo, aquele que responder com fogo, esse vai ser o Deus de Israel. E o pessoal falou assim, tá certo. E aí o povo fica a manhã inteira lá invocando o Deus de Baal, e eles começam a se cortar, e é um negócio que eles fazem, e nada de acontecer. E aí Elias vai lá e fala assim, pode jogar água em cima desses gravetos aqui, porque os outros estavam tudo sequinho, né? Quer dizer, qualquer coisinha que acontecesse, puf. Mas ali não, ele fala, pode jogar água, pode jogar. E aí ele ora e Deus responde com fogo, e o povo fala assim, verdadeiramente Deus é o Deus de Israel. E aí, olha que batalha que ele ganhou, não é verdade? Ele estava assim, estava no momento de auge, de repente ele descobre que Jezabel está querendo matar ele. O que ele faz? Foge para a caverna. E ele está lá na caverna, lá. E aí ele fica ali, e aí de repente Deus chega para ele e fala assim, Elias, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, Senhor, só sobrou eu. E aí ele começa naquela situação, ele falou assim, não foi isso que aconteceu. E aí Deus começa a conversar com ele, e ele fala assim, agora você pode sair da caverna. Ou seja, nós vamos para lá quando nós estamos nos nossos momentos de baixa, mas nós não podemos ficar lá. Assim como Davi saiu da caverna e se tornou o grande rei Davi, o grande rei de Israel, e foi assim um marco para Israel a vida desse homem, assim como Elias também foi para a caverna, mas depois ele sai e ele continua sendo usado por Deus, nós também às vezes somos levados para a caverna, mas nós não podemos ficar lá para sempre. Nós precisamos aceitar o tratamento de Deus, precisamos nos aprofundar e conhecer Deus de uma forma diferente. Precisamos olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez e a provisão e o cuidado, o carinho de Deus em todos esses momentos, e isso nos fortalecer para que nós saiamos da caverna e colocamos a mão na massa e voltamos a trabalhar para o reino novamente. Não é para ficar lá, mas também não é errado ir para lá. Deus às vezes nos leva para essas situações para que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente. E quando isso acontecer, que você não pergunte onde está Deus, mas que você possa dizer assim como no verso 11, que diz assim, por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Quando você fizer essa pergunta, quando as pessoas perguntarem para você, aonde está o seu Deus? Ou você não é crente? Por que isso está acontecendo com você? Quando essas situações acontecerem, você lembra do versículo. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Deus é Deus e Ele sabe de tudo e Ele sabe como tratar o nosso coração. Se for necessário, Ele te leva para uma situação em que você possa refletir e se aprofundar mais nele. E depois você vai poder ser poderosamente ser usado pelo Senhor. Se você for analisar esses grandes homens, eles sempre tiveram seus momentos em que Deus tratou de uma forma diferente, mas depois eles saíram, e quando eles saíram, eles fizeram grandes coisas. Você vê isso em Moisés, você vê isso em José, você vê isso em Davi, você vê isso nos profetas. Eles tiveram os seus momentos, mas nesses momentos Deus estava tratando. Nós vemos isso em Paulo. Paulo ficou uns dias lá sem comer, ficou ali cego, e aí depois Deus pega e transforma a vida desse homem, mas ele teve seus dias também. Uns foram dias, outros foram mais tempos, mas Deus trata. Mas não é para ficar ali, ali é momentâneo, ali é passageiro. Por quê? Porque Deus quer que nós saiamos das nossas cavernas e nos dispomos a trabalhar para o reino. Mas para que nós possamos fazer isso, primeiro temos que ser tratados por Deus, para que então nós possamos agir e agir da forma como Ele quer para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar, então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ver na Tua Palavra grandes homens que fizeram grandes coisas para Ti, que impactaram e transformaram as suas gerações. Nós vemos que o Senhor tratou o coração desses homens. Eles não tiveram momentos de topo o tempo todo, mas eles tiveram seus momentos de vale. Pai querido, perdoa-nos, Senhor Deus, por todas as vezes em que nós estivemos nos nossos momentos de vale e nós duvidamos de Ti.
nós duvidamos da Tua existência, nós duvidamos de que o Senhor esqueceu de nós, ou onde o Senhor está quando nós estamos no vale, sendo que, na verdade, o Senhor estava querendo tratar o nosso coração, estava querendo tratar para que houvesse reconciliação, para que pudéssemos olhar para trás e ver as grandes obras que o Senhor fez na nossa vida, para que nós pudéssemos aprofundarmos no conhecimento que nós precisamos ter de Ti, para que então nós possamos sair desses vales. Senhor Deus, perdoa-nos pelas vezes em que nós aceitamos as acusações dos inimigos, dizendo que onde o Senhor está, ou nós somos cristãos, e onde está o seu Deus, e nós acabamos aceitando isso. Perdoa-nos, Pai, por essas vezes em que isso aconteceu, mas que no nome do Senhor Jesus possamos dizer como salmista, nós vamos esperar em Ti, no Deus da nossa salvação, que conhece nós no íntimo e que está tratando o nosso coração para que possamos sair dali mais fortes e reanimados no Teu Espírito, para que possamos trabalhar para que o Teu reino seja estabelecido aqui nessa terra. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa estar revelando mais do Senhor nas nossas vidas, para que não venhamos a ficar eternamente nas cavernas, mas que possamos sair dessas cavernas e trabalhar para Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por podermos meditar nesse texto. No nome do Senhor Jesus. Amém.